Os irmãos podem se sentar. Abram em Romanos capítulo 1. Romanos 1, verso 8. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, e pelo que nós lemos na carta, ele tinha desejo de estar entre os irmãos, porém ele estava sendo impedido, não tinha tido oportunidade ainda. Eu acho essa carta uma carta muito importante, todas são, sem dúvida, mas nós vemos aqui muitas revelações nessa carta, muitos textos difíceis também, para aqueles que defendem o judaísmo dentro da igreja, usam de algumas ferramentas aqui dentro do livro de Romanos para querer diminuir a nossa fé. Mas o fato é que todos os textos do Novo Testamento, as cartas, elas trazem uma revelação muito importante e que mostra, como é o livro de Romanos, que o caminho é a fé. E a fé, ela tem um nome, é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Essa carta, ela claramente mostra que a lei se encerrou a partir do momento em que Jesus Cristo a cumpriu, ou seja, se cumpriu nele, na sua morte, a condenação da lei, matou o nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus morreu de forma maldita, pendurado no madeiro. Está lá em Gálatas, Ele faz referência a um texto lá do Velho Testamento que diz que alguém morto, pendurado no madeiro, esse tal é maldito. E o Senhor Jesus já falava de crucificação, sendo que os judeus não matavam assim, os judeus matavam apedrejado, matavam de outra forma. O Senhor Jesus falava de crucificação, de carregar a cruz, porque ele já veio para isso, para ser maldito, para levar sobre si tudo aquilo, irmãos, que nos acusava, tudo aquilo que era contra o homem, maldição, morte, tudo o Senhor Jesus tomou sobre si, nos trazendo a paz que o mundo não tem, fazendo-nos ter paz com Deus e uma paz que o mundo não dá. Glória a Jesus. E aí, irmãos, a palavra do Evangelho também vai dizer a todos nós que nós padecemos muitas aflições nesse mundo. Assim como o Senhor Jesus, que nós vivemos a vida dele em nós e também tomamos a morte dele, Morremos com ele. Então, se Jesus padeceu, nós também padecemos. E muitas vezes o padecimento, ele vem de muitas formas. Irmãos, nós somos egocêntricos, o homem, o ser humano, egocêntrico, vaidoso, soberbo, altivo. O homem ele tem dificuldade de ser menosprezado. O homem tem dificuldade de ser envergonhado, injustiçado. Esse é um fato. Todo homem, quando ele tem a sua honra colocada à prova, ou ele de alguma forma tem um prejuízo na sua honra, ele fica envergonhado, ele fica com raiva. Ele não quer aquilo para ele. Não estou dizendo que isso é bom, mas o homem ele tem o costume de olhar muito para dentro dele mesmo. E a palavra do Evangelho nos mostra uma maneira da gente viver sem olhar para isso. Olhar para aquele que nós somos em Cristo. Olhar para aquele que Jesus nos fez. A nova criatura gerada em Cristo. Glória a Jesus. Vamos ler esse pedacinho aqui a partir do verso 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, de estar com vocês, Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. E isto é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus de ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. E assim, enquanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma.
Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então os irmãos percebem aqui, nessa leitura, o apóstolo Paulo se comunicando com os irmãos de Roma e deixando claro para eles, olha, a minha vontade já era ter encontrado com vocês. Eu queria levar para vocês um dom, comunicar, né, na minha presença levar alguma palavra de sabedoria do evangelho que vocês ainda não ouviram. E queria também sentir e aprender alguma coisa de vocês. Eu queria ter essa comunicação, mas eu tenho sido impedido. Mas eu tenho sido impedido não só de ir até aí, mas eu estou devendo aos bárbaros, né? Ele dá outros exemplos aqui. Então os irmãos percebem que existia uma limitação, existiam aflições, perseguições, barreiras que atrapalhavam a vontade do apóstolo Paulo. Ele tinha uma vontade de conhecer muitas igrejas, de ir nos lugares, né? Mas ele era impedido. Mas isso não fazia com que ele tivesse vergonha. Ele fala, mas eu não me envergonho, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre, nele o que, irmãos? No evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E claro que essa introdução, ela também, a gente já percebe ele levando os irmãos ao evangelho, né? Os irmãos, não sei se vocês perceberam, né? Ele deixa bem claro, né, na leitura, que é através do evangelho. Não só aqui, mas antes ele fala do evangelho também, né? Aqui no verso 9, ó. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho. Então, o apóstolo Paulo servia a Deus, né, pelo evangelho de Jesus. Então, é interessante, os irmãos percebem que ele frisa, ele deixa bem claro, né, qual que é a base da fé dele. E por que ele faz questão de dizer que ele não se envergonha? Porque parecia ser algo depreciativo. Um homem que pertencia, entre aspas, à nação de Deus, quando ele se torna cristão, ele vira um prisioneiro, um fugitivo. Um homem perseguido, um homem desvalorizado, tratado como um malfeitor. Não é? Então, existiam muitas razões para ele se esquivar do título dele, de agora um cristão. Mas ele diz, eu não me envergonho, não tenho vergonha disso. Então, nós também, irmãos, temos que ter essa consciência. Não é? Porque nos dias de hoje, as pessoas não querem o evangelho de Jesus, qual nós servimos. As pessoas não querem o Novo Testamento, a palavra da cruz. Não. As pessoas não querem ser rejeitadas. As pessoas não querem ser contadas como minoria. Não é verdade. Eu posso falar e falo por mim, né? Eu vim de uma religião, tinha na época que eu saí 20 mil templos, mais ou menos, no Brasil inteiro. 20 mil. Na igreja que eu frequentava, quando eu morava em São Paulo, tomavam ceia 700 pessoas. Só ali no bairro, né, onde eu frequentava. Então, eu me lembro muito bem, né, que quando eu conheci o evangelho de verdade, né, o evangelho verdadeiro, eu não conseguia mais ouvir a pregação judaico-cristã. Não conseguia mais. E me desliguei da religião. Eu lembro que quando eu ouvi a pregação, que os irmãos pregavam aqui, eu fiquei em êxtase, muita alegria ter encontrado e queria muito vir aqui conhecer os irmãos. E pro próximo culto, irmãos, no próximo culto eu vim. Acho que foi numa quinta-feira, se não me engano. Ou uma quinta ou sábado, não tenho certeza. E eu lembro que eu cheguei na igreja, irmãos, e eu só vi os defeitos da igreja. Eu estava acostumado com os bancos de madeira, envernizados, né? Padrão no salão da igreja, um padrão na organização, os irmãos todos de terno, as irmãs tudo vestida para festa de gala, né? Um microfone para as irmãs, um microfone para os irmãos, né? Uma ordem, e ali eu vi os homens misturados com as mulheres na nossa igreja, os irmãos virados de costa para o púlpito, para a gente isso era errado, tinha que ajoelhar de frente, né? Estava escrito, né, o nome de Jesus. E também está escrito, né? Mas eu só vi defeito. E essa cadeira vai quebrar a hora que eu sentar nela, que eu estou pesado, né?
Aí os irmãos começaram a louvar, o som da igreja rachado. Os irmãos, equipamento de som simples, tinha um... Aquilo é um projetor mesmo, né? Mas é um projetor de lentes ali com lâmpada, né? E a irmã botava a folha ao contrário, aí ela ia arrumar, ela virava de ponta cabeça. E o irmão, eu via que o irmão não se organizava com a irmã, porque ele ia louvar um louvor, a irmã tinha que procurar, ele não podia nem ter falado para ela o que ele ia louvar. Deixava a irmã ali no desespero, procurando aquela transparência. A transparência moída, suja, meio transparente, até nas letras, né? Era difícil de ler. Não é isso, irmão? Vocês lembram dessa fase? Eu vi tudo isso, irmãos. E a minha cabeça, a cabeça de quem chega na igreja, que veio de uma igreja grande, muitas vezes é carnal. Então, graças a Deus que dentro de mim havia um desejo, uma fome e sede de justiça. Eu queria a palavra. Mas a minha carne ficava fazendo conta. Quando a minha esposa vinha aqui, ela não vai aceitar. Quando a minha mãe vier aqui, ela não vai admitir. Então eu já ficava fazendo conta. Vai ser muito difícil eles aceitarem. Né? Então, o que isso é? Isso é vergonha. Vergonha. E aí veio a hora da palavra, irmãos. Aí o irmão abriu a boca, abriu a Bíblia e começou a pregar o evangelho. Eu falei, é isso mesmo que eu quero. Né? É isso que eu quero, é o evangelho. Então, a hora que eu ouvi a palavra, eu fiquei muito feliz. E aí eu pensei comigo, isso não é nada, não é? Glória a Jesus. Então nós vemos, irmãos, por exemplo, em Mateus 10, vamos lá. Será que está em Mateus 10? Vamos ver. Ou está em Mateus 10 ou está em Marcos 8. Que ele fala assim, o que eu falo em trevas, anunciai no telhado. Então é aqui mesmo. Então, irmãos, olha só. Vamos pegar um trecho aqui. Verso 16 em diante. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Isso aqui não aconteceu com o apóstolo Paulo? Aconteceu. Né? Aconteceu com Pedro também. Com outros irmãos, né? Glória a Jesus. Verso 19. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que se envergonhar até o fim? Não, né? Perseverar até o fim. Este será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então veja que o Senhor Jesus está falando para você fugir. Olha que estranho, né? O povo de Deus fugindo, isso na lei era vergonha. Né? Vergonha. Verso 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, e nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. E se chamaram Beelzebu o pai de família, quanto mais os seus domésticos. Aliás, é uma pergunta, né? E se chamaram de Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar-se, nem oculto que não haja de... Então, olha só. O Senhor Jesus disse o que aqui? Nós não somos como Jesus? Nós não somos filhos de Deus regenerados? Não temos a mente de Cristo? Não somos o corpo de Cristo? Então nós vamos padecer o que Cristo padeceu. O Senhor Jesus tinha alguma honra entre os homens? Não tinha. Não é? Desprezado, está escrito. Homem de dores. Não é isso? O Senhor Jesus. E assim é na nossa vida. Então, não há motivo, irmãos, para a gente se envergonhar. E ele diz assim no verso 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Então, o que ele está dizendo assim? O Senhor Jesus estava em trevas? É isso? Não. É que ele estava num lugar escuro, né? Então, o Senhor Jesus pregava em caverna, pregava em lugar escondido, muitas vezes. Né? Por quê? Porque não era chegada a hora dele. Então, ele estava ali, muitas vezes, batalhando para não ser visto. Escondido dentro dos lugares para pregar o evangelho. Então, olha, o que vocês estão vendo aqui nessa escuridão, aqui nesse lugar escondido aqui,
Vai chegar a hora, vocês vão pregar no telhado, vocês vão enfrentar. Vocês vão viver e vão abertamente falar do meu nome. Mas virá sobre nós perseguição e a vergonha pode querer bater em nós, não é? E é natural, né? Que nós tenhamos sabedoria e nós procuremos fazer sempre o melhor. Então, é de se esperar que uma pessoa que tem um encontro com o evangelho encontre só defeito na gente. Isso daí realmente é de se esperar, é o que acontece mesmo. É muito difícil, irmãos, a gente já prega uma palavra que o mundo teológico chama de heresia. O mundo teológico chama a pregação do evangelho de Jesus Cristo, não é? Nos chama de seita, seitários. Não é? Por quê? Porque ninguém prega isso. Onde já se viu? Não é? Então, só pela pregação, eles já nos censuram. E aí, irmãos, nós não temos formosura também, vamos dizer assim, né? Então, é uma igreja que não põe a mão em dinheiro, que não tem dízimo, que não tem banda, uma banda assim de músicos profissionais, onde os irmãos não se prepararam para fazer ministração, curso para ser eloquente, saber falar em público, de liderança. O nosso objetivo é pregar o evangelho. Então, se a pessoa ela vem de um lugar assim, um lugar grande, ela vai sentir assim um encontro, vai ser uma trombada, né? Se ela não quiser a verdade, a chance da pessoa se envergonhar é muito grande. Então, nós vamos ver assim acontecer muitas vezes, como já vimos, as pessoas vêm, ouvem a palavra, se maravilham com a revelação, mas se envergonham, vão embora. Muitas pessoas se envergonham. E nós não podemos nos envergonhar. Marcos 8, irmãos. Marcos 8. Aqui é a confissão de Pedro, né? Vamos só na segunda parte aqui. Até o pastor Silvio recitou essa parte aqui outro dia. Acho que foi no domingo. Verso 31. 8:31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas e fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são. Mas o que Pedro estava fazendo aqui? Pedro estava fazendo o quê? Estava falando assim, mas quer dizer que os milagres que o Senhor faz, a vida eterna que o Senhor prega, os fariseus, os doutores, os mestres não vão aceitar? E ainda o Senhor vai morrer? Então, o que Pedro queria? O Pedro queria a honra desse mundo. O Pedro queria que eles fossem reconhecidos pela nação de Israel como, né, o Messias que haveria de vir para os judeus, um rei segundo o judaísmo. Ele não queria um morto, não queria um perseguido, não queria um rejeitado. Ele queria o que estava na lei. E o Senhor Jesus falou, isso daí não é de Deus, isso daí é dos homens. Você não entende nada do que é de Deus. Da sua boca está saindo a voz de Satanás. Por quê? Porque o que está dentro do homem é carnal. Então, a pessoa tem um encontro com o evangelho, a carne dela tripudia, não quer, não aceita. Não é? E o Senhor Jesus corrigiu ele, Pedro, no meio dos irmãos. E aí diz assim, e chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então os irmãos percebem que não é só nesse momento, né? Mas se envergonhar de Jesus, como nós lemos lá em Mateus 10, na perseguição. Né? Durante a sua vida, a sua jornada, o seu corpo, a sua mente, o seu coração humano vai querer se envergonhar. Vai querer se afastar da perseguição. Vai querer, muitas vezes, andar com as multidões. Não é? Porque é mais fácil. Na carne é mais fácil. Não é? Mas o que vale a pena? Viver o mais fácil? Ganhar o mundo e perder a vida eterna? Não, né? É o conselho de Jesus aqui para as nossas vidas. Então vamos buscar ter sabedoria
entendendo, né, a nossa jornada cristã, a nossa vida cristã, as nossas pisadas, né, nas pisadas de Cristo. Vamos procurar fazer o nosso melhor, para que quando as pessoas vierem, não sofra tanto o impacto. E se sofrerem, né, irmãos, se envergonharem, vamos só lamentar, mas vamos continuar firmes até o fim. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos agradecer então, irmãos. Vamos ficar de pé.